Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Na verdade, irmãos, havia preparado uma palavra para ministrar nessa noite, mas sinto que o Espírito de Deus nos guia para um outro espírito, um outro coração aqui nessa noite. Eu queria compartilhar algo que realmente está queimando meu coração em cima de Gálatas, no capítulo 5, com a igreja nessa noite. Gálatas 5,16. Então hoje, agora eu vou mudar a mensagem dentro da direção do Senhor, tá bom? Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma orientação a uma igreja cristã. Eram irmãos que congregavam, estavam juntos e celebravam a sua fé e adoravam a Jesus Cristo. Mas como que Paulo, na sua carta, chega a essa conclusão, a esse entendimento e compartilha esse conhecimento? Bem, primeira coisa que a gente precisa entender é que o homem foi criado perfeito. O que significa isso? Significa que o homem era a imagem de Deus. Portanto, todas as vezes que o homem caminhava na criação, a criação via Deus no homem. O homem refletia a presença de Deus. O homem refletia toda a glória de Deus. O homem exalava Deus, emanava Deus. Deus era conhecido na criação através do ser humano. Porém, o homem pecou. E com a queda, o homem deixou de ser imagem de Deus. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Portanto, todo homem perdeu o contato da sua natureza. Deixamos de ter a natureza de Deus para ter a nossa natureza. Por isso, é natural de cada um de nós o pecado. A gente pecar faz parte do jogo nosso, ser humano. A gente não sabe fazer o bem, porque nós temos a tendência ao pecado. Mas isso não agrada a Deus, Ele deixa isso muito claro. E Deus procura mudar o homem, falando para o homem claramente: eu não quero que você viva dessa forma. Eu não quero que você pratique estas coisas. Eu não quero que você seja assim. Então Deus começa a falar com o homem de várias maneiras,
E Deus então levanta Moisés e ele escreve com o seu próprio dedo numa pedra para poder o homem entender que a conduta que cada um estava tendo feria a natureza, o coração de Deus. Deus então trabalha com o homem a fim de que o homem mude o seu coração e o homem deixe de se rebelar contra Deus. Porém, ao invés de isso acontecer, o homem foi criando resistência com Deus e cada vez mais se atolando na sua rebelião, opondo-se a Deus. E o homem, ao invés de aproximar de Deus, estava se afastando de Deus. E o pior de tudo é que o homem estava tendo conhecimento desse afastamento e fazendo isso arbitrariamente. E a lei, ela foi muito importante, porque ela estava dizendo que o homem estava pecando. E a lei, ela sempre é importante para ela nos mostrar quem somos. É como, por exemplo, uma placa de trânsito que diz ali, limite 60 quilômetros por hora. Você sabe que o limite é 60 quilômetros. Mas você não gosta de andar a 60 porque você acha que andar a 80 é melhor. Não interessa quem escreveu aquela lei. Não interessa se é uma autoridade. Não interessa quem está falando que é 60. Você acha que é 80. Porque você fala, não, meu carro anda bem. Eu sei dirigir bem. O trânsito permite, ou seja, eu estou julgando pelo meu conhecimento. E aí nós achamos que deve ser 80 e passamos a 80, porque está tranquilo, eu tenho experiência para isso. Nós não respeitamos a regra, é da nossa natureza quebrar a regra, porque a gente acha que sabe mais do que as nossas autoridades. Essa é a natureza do homem. E aí, a gente começa a andar 80, daqui a pouco a gente não quer respeitar a nossa própria regra. Aí a gente fala, não, 80 não, dá para ir a 90. Não, 90 não. Dá para ir a 100. Daqui a pouco a gente está, não tem radar. Se tiver radar, eu freio. E aí a nossa condição, nosso entendimento vai de acordo com as nossas vontades, com a nossa regra, com o nosso entendimento. Por quê? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós paramos de perguntar para Deus o que deve ser feito e começamos a julgar nós mesmos o que nós achamos que é bem e mal. Porque nós entendemos que nós sabemos mais da regra do jogo do que as nossas autoridades. E é assim que funciona o homem. E o homem foi se afastando de Deus. E quando o homem se afastou de Deus, o homem começou a buscar em si mesmo a resposta para todas as coisas. Porque eu sou o dono do jogo, eu sei a regra. Só que o homem começou a se afastar muito de Deus e a atolar-se no pecado. E foi isso que foi acontecendo recorrentemente na história. Vem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Por que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Porque veja só, nós só podemos ter a natureza da obediência em Deus. O Espírito Santo gerou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por que foi necessário Jesus nascer do Espírito? Porque Jesus precisava mostrar para a humanidade que o homem só poderia voltar a ser o que era se ele nascesse do Espírito Santo. Então Jesus, que nasceu do Espírito Santo, ele vai ensinar à humanidade o que a humanidade deveria ser. Jesus obedeceu a Deus. E Jesus começou a mostrar para os homens que era necessário cumprir a regra. E se você observar lá em Mateus, quero ler com você um pouquinho, lá Mateus capítulo 5, olha o que Jesus fala no seu sermão sobre o cumprimento de regra. Verso 17, ele fala assim: não cuideis, não pensem
que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim mudar a regra do jogo. Ele vai dizer, eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Observem que Jesus, então, veio para obedecer toda a lei de Deus. Jesus fala, você entendeu que a humanidade, ela tem a tendência à desobediência, e por causa da desobediência, os homens vão colhendo os frutos de maldição, e muitas pessoas estão vivendo vidas de maldição, vazia, vidas cercadas de problemas, porque elas querem quebrar a regra de jogo. Mas a gente sempre quer se vitimizar. A gente sempre é o coitadinho da história. Ai, tadinho de mim que estou passando essa situação. Mas olha para você. Quantas vezes a gente quebra a regra de jogo? É como a gente andar no trânsito, sair por aí quebrando a regra e passando além da conta, além da velocidade. E quando a gente chega em casa, começa a vir um monte de multa. E a gente fala, puxa, mas hoje eu tenho meus compromissos financeiros. E eu não esperava esse extra. Eu não esperava essa multa. Por que colocaram essa multa lá? O governo quer arrancar dinheiro da gente. Isso é roubo, é ladruagem. Isso não é justo. Esse governo ladrão. O governo é ladrão ou você que está quebrando regra? A gente nunca quer colocar a culpa na gente, já observou? Porque nós não temos um coração de arrependimento, nós achamos que a rebelião faz parte do jogo. A gente sempre quer dar um jeitinho, a gente sempre quer culpar o outro. E você sabe qual é o problema? É que isso gera em nós a maldição. Veio Jesus. E Jesus cumpriu toda a lei. E ele fala, não pensem vocês que eu vim quebrar a regra do jogo, não. Eu vim jogar conforme o jogo. Eu quero mostrar para vocês que dá certo obedecer. Eu quero mostrar para vocês que a palavra de Deus não é algo teórico, não. Que pode ser prático, pode ser vivido. E você não fica bitolado, não. Você tem vida abundante. E Jesus então começa a obedecer toda a lei de Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Jesus só conseguiu fazer isso porque o Espírito Santo estava sobre ele. E é por isso que Atos, abra sua Bíblia lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Irmão, o que eu quero que você entenda nessa noite é algo fundamental, essencial para a tua vida. Observe o que acontece em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. A Bíblia diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Mantenha o texto aí. Segura aí. Presta atenção. Vocês receberão o quê? Poder. Às vezes as pessoas falam, mas eu quero poder mesmo. Eu quero levantar a mão e repreender o demônio. Eu quero ter autoridade para abrir a minha boca, o enfermo ser curado, o morto ressuscitar. Eu quero ter poder para fazer o cego enxergar. Eu quero, mas não é esse poder que a Bíblia está falando, não. Sabe por quê? Porque esse poder, ele é inerente a Deus. O poder aqui é para ser testemunha. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para ter poder para testemunhar, porque não é fácil testemunhar. O que o texto está dizendo aqui, Atos 1:8, é que o Espírito Santo, ele vem sobre nós para que a gente seja uma testemunha de que somos cumpridores da regra. De que nós não estamos aqui para quebrar a regra também não, porque se Jesus cumpriu, nós vamos cumprir também. E dá certo, e é possível. E há poder nisso.
Há vida nisso. O mundo não está precisando de uma ideologia. O mundo não está precisando de uma religião. O mundo está precisando conhecer a palavra viva de Deus. E ela só vai conhecer a palavra viva de Deus através de nós. Por isso, a palavra de Deus é enfática em dizer que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Jesus deixa isso claro. Ele fala, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. E é com essa realidade das Escrituras que nós podemos testemunhar, porque é a certeza de que assim como o Espírito Santo gerou a Jesus, nós também fomos gerados. Agora preste atenção, uma pessoa que não entende Bíblia, ela acha assim, mas eu não consigo ser como Jesus, porque Jesus foi gerado do Espírito Santo. Eu não, eu tive um pai e uma mãe materna. Não, mas você não está entendendo. Jesus fala, olha, você foi gerado de um pai e uma mãe carnal, humanos, mas você tem uma natureza carnal. Mas quando eu vim gerado pelo Espírito Santo, eu quero dizer a você, eu queria mostrar a você, eu quero que você entenda, que assim como você também foi gerado da carne, você também deve ser gerado pelo Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo gerou Jesus Cristo, nós também somos gerados de Jesus Cristo. E essa é a segunda natureza que temos. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sim, nós podemos viver, amados, uma vida na dependência do Espírito de Deus. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa distante, não pode ser uma pessoa longe, não pode ser uma teoria, não pode ser um assunto teológico. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. E Paulo vai dizer aqui nesse texto o seguinte, eu digo isso a vocês, veja, tive que construir essa ideia aqui para que vocês possam entender o texto. Paulo está dizendo, se vocês andarem no Espírito, vocês não vão ter que se preocupar com a carne. Tem gente que fica assim, eu tenho que ir para a igreja, mas eu não sei, porque tenho que parar de pecar, eu não sei se eu vou dar conta, é muita exigência, eu não posso pecar nisso, eu não posso pecar naquilo. Crente que de repente fala, não, e agora como é que eu faço? Eu não posso pecar. Deus não está preocupado com o pecado ou não pecado que você está cometendo. Preste atenção no que eu estou dizendo. A preocupação de Deus é se você está andando no Espírito, porque quem anda no Espírito não satisfaz a carne. A gente está querendo resolver o problema do fruto, Deus quer resolver o problema da raiz. Porque se a gente ficar ali, agora eu não posso ir, agora aquilo, a gente vai ficar doido, porque a gente não consegue, a nossa natureza é carnal, a gente tem a natureza da rebelião, mas se Deus entra na gente, se o Espírito Santo entra na gente, nós recebemos poder de Deus para testemunhar Jesus, e nós vamos ter força para vencer qualquer tipo de pecado, porque nós queremos saber de Deus e não da carne. Por isso a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer o desejo da carne. Meus amados, a igreja de Jesus existe para andar em Espírito. Qual a minha preocupação? É que nós estamos vivendo uma geração chamada igreja, que ela está carnalizada e que ela acha que para ser uma igreja viva, ela tem que ter coisa legal para fazer. Isso não é igreja. Igreja é a comunidade de homens e mulheres que são lavados pelo sangue de Jesus. Eles foram transformados pelo poder de Deus. E o Espírito de Deus selou as suas vidas. Eles estão cheios de Deus. Eles caminham com Deus. Eles amam a Deus. Eles são cheios do Espírito Santo. A sua palavra está regada de Deus. Eles estão caminhando no poder do Espírito Santo. E a sua vida é para a glória de Deus. Eles não têm vergonha. Eles não têm medo,
Eles não têm essa historinha de, eu já estou desanimado. Andai no Espírito. Jamais vocês vão satisfazer a carne. Andai no Espírito. Andai no Espírito. O Espírito Santo veio sobre a igreja para marcar a igreja, para levantar a igreja, para transformar o mundo no poder do nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus caminhou no poder de Deus, no amor de Deus. Agora, Paulo continua dizendo, deixa eu beber uma água aqui que eu estou fora de forma. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o problema da carne não se resolve na busca pelo Espírito Santo. Essa luta a gente vai ter continuamente, todos os dias, do levantar ao deitar. Sempre eu vou querer agir pela minha carne. Paulo está falando, a realidade existe da carne militar contra o espírito e o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que quereis, para que não façais o que quereis. Mas ele está falando, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. O que é que Paulo está dizendo? A lei é a regra. Paulo está falando, vocês não vão estar preocupados em falar, ixi, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que cuidar. Não, ele está falando, se vocês andarem no Espírito, vocês não vão fazer apenas para as pessoas verem. Você não vai sair daqui para Goiânia a 140 por hora, 160 por hora. E quando chegar ao Pardal, você pisa no freiozão lá e vai a 80. Você não vai fazer isso. Porque você vai frear só porque tem uma lei. Porque dentro de você, você ainda é rebelde. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai entender, há uma autoridade que estabeleceu que essa pista é 80 e eu vou andar conforme a regra. Sabe o que vai acontecer quando você é transformado pelo Espírito Santo? A lei se faz desnecessária, porque você agora cumpre a regra que está dentro do coração. A lei está lá, é 80. Você fala, eu sei. Eu não preciso da plaquinha, porque eu sei da regra. Somos transformados. O Espírito de Deus nos colocou uma nova natureza, não mais de rebelião, mas de obediência. Jesus fala, olha, vocês saíram do reino, vocês eram filhos da desobediência, mas agora vocês foram transformados. Vocês agora são filhos obedientes. Isso é poder de Deus. A humanidade quer o tempo inteiro quebrar regras. Mas nós não. Nós queremos cumpri-las, porque Jesus cumpriu toda a lei. Mas nós podemos fazer isso como? No poder do Espírito Santo. Por isso, ande com o Espírito Santo. Ei, como é que você está hoje com Deus? Quanto do Espírito Santo há em você? Quanto? Seja cheio do Espírito de Deus, e você terá poder de Deus para viver a regra de Deus. Aí você não vai estar mais debaixo da lei. Exteriormente, a lei na pedra, e você tendo que obedecer só para não ser visto, sua natureza será transformada.
Porque as obras da carne, e aí o apóstolo Paulo faz um resumão de todo o problema da nossa natureza carnal. Ele vai falar o que a nossa carne produz. Ele vai falar qual é a consequência de nós vivermos dentro das nossas vontades. Ele vai falar, olha, o fruto disso, elas são manifestas. O fruto disso é adultério. Porque você não está pensando na vontade de Deus, está pensando nos seus desejos, na sua carne. Adultério. Mas não é só adultério, é a prostituição. Você vai fazer trocas, inclusive sexuais, que essa prostituição também é isso. Porque você tem interesses, você está disposto a negociar, você está disposto a trocas, porque você está cheio de vontades. Paulo entra no aspecto sexual, porque a aliança e a unidade foi feita pela carne na área sexual. Quando Adão e Eva se uniram lá no Éden, eles se tornaram uma só carne. E aí, o pecado, ele se consolida aqui, né? Ele se manifesta pelo adultério, pela prostituição. E olha o que ele continua dizendo. Impurezas, lascívia, porfias. Vou ler nessa tradução, né? Vamos lá. Põe aí, por favor. Gálatas 5, 19. Da NA. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu declaro a vocês que antes, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe, amados, tudo isso é consequência das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne. Por isso que o Evangelho começa com cruz. Por isso que a porta de entrada do reino de Deus é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Porque no batismo ali a pessoa está dizendo: estou morrendo hoje para mim, estou morrendo para o mundo, estou morrendo para a minha carne, já não sou mais eu, fui sepultado com Cristo agora, e agora ressuscitei em Cristo Jesus, uma nova criatura. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A presença do Espírito Santo nos revela a vontade de Deus e nos faz praticar a vontade de Deus. Portanto, seja cheio do Espírito de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo. Não é para você caminhar com o Espírito Santo, é para você ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Decida isso. Caminhe no poder do Espírito Santo. Andai no Espírito. Jamais satisfareis o desejo da carne. Eu quero encerrar orando com você nessa noite. Orando para que a sua vida seja selada, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha poder para ser testemunha de Jesus. Eu dei um exemplo do trânsito, mas nós temos as regras do jogo aqui, ó. A regra da vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente consegue viver isso aqui. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais isso aqui se torna uma realidade para a minha vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais parecido com Jesus. Quero te convidar a ficar em pé.
Quero te convidar a tomar uma decisão. Como que você está com Deus? Como está a sua vida no Espírito? Você está andando no Espírito? Ou você tem andado na carne? Cheio de ira, de divisão, de facção, de contenda, de imoralidade sexual, de bebedice, de orgia. Seu celular fede a pornografia, adultério, prostituição. O que anda enchendo a sua mente? Em nome de Jesus, não seja escravo destas coisas, porque a Bíblia diz: não herdará o reino de Deus. Não há reino de Deus nessas coisas. Em nome de Jesus, saia disso. Mas seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Fale das grandezas de Deus. Viva a grandeza de Deus. Revele a grandeza de Deus. Revele uma vida cheia de Deus. Que a sua boca possa revelar Deus. Que a sua vida possa revelar Deus. Que você seja cheio dEle. Nessa noite, quebra essa cadeia. Quebra essa corrente em nome de Jesus. Muda essa história da sua vida em nome de Jesus. Seja uma noite de decisão. Seja uma noite de conversão. Porque é uma noite ímpar na sua vida. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de entrada no reino. Nós estamos falando de um novo começo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, ainda em pé, fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus, a palavra de Deus foi anunciada, mas a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Ninguém aqui pode decidir por ninguém. Essa é uma decisão do seu coração. Essa mudança depende apenas da sua decisão. Mudar o coração depende de você. O Espírito Santo está fazendo a parte dele, que é comunicar a você, falar com você. Mas você precisa se decidir. Você precisa se posicionar. Você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus, vencendo o pecado e a morte no sangue de Jesus. A obra de redenção foi feita. Há uma vida para você. Há uma vida nova para você. Mas hoje, Deus quer libertar você. Essa é a palavra. Deus quer te tornar livre.